Bom dia a todos. Agradecer ao Laudelino, né? Não precisa de tudo isso, né? Senão eu vou ficar vermelho. Aliás, não posso ficar vermelho, que vermelho é a cor do meu time. Meu time não está muito em alta esse ano, deixa para lá, né? Coisas do destino. Pessoal, estou aqui mais uma vez, a terceira palestra esse ano. E hoje o nosso assunto é sobre a ECF. Como o professor Laudelino bem lembrou, acabamos de passar o sufoco da ECD. Foi um sufoco esse ano. Esse ano doeu. Muitos e-mails, ligações. Teve gente me ligando de Coronel Vivida, isso, de Jaraguá do Sul. O telefone da gente corre solto, né? E esse ano, então, o WhatsApp nem preciso falar. O WhatsApp bombou, né? Você está, às vezes, né? Eu estou almoçando, quando eu vejo mensagem, eu penso, deve ser o meu amor me dando bom. Oi, meu amor, um bom almoço, não, né? São os meus amores que são vocês, tá certo. Eu preparei para vocês com muito carinho, porque de todas as palestras desse ano, as 3 que nós fechamos com o CRC Paraná, a que me trouxe com certeza o maior desafio é a palestra de hoje. Porque ECF é um assunto muito vasto, é um projeto SPED muito complexo, vocês hão de convir comigo. Por conta disso, reuni o necessário em menos de 3 horas, porque eu tenho que tirar o espaço para as perguntas de vocês e dos participantes através do acesso online, é realmente um desafio imenso. Então, o primeiro cuidado que eu tive foi no programa. Eu montei um programa realmente só trazendo algumas situações mais, digamos, mais especiais, o que mudou do ano passado para cá. E então é um programa mais sintetizado. Deixar bem claro, isso não é um curso. Vocês que acompanham, né, como eu sei que muitos aqui acompanham minha programação de trabalho, eu tenho cursos, né, de 8 horas, inclusive sempre ministro só cursos de ECF no teor 100% prático. O participante traz seu notebook e desempenha atividade junto comigo. Tenho até programação em Curitiba, ainda agora esse sábado, depois tem dia 21, tem em Londrina, também no Paraná, já na segunda-feira, dia 12. Mas hoje o objetivo da palestra é dar algumas pinceladas, alguns detalhes que de repente possam ter escapado da sua visão. Como o Laudelino comentou, nosso trabalho dia a dia hoje nos escritórios está muito corrido. Daqui a pouco passou uma alteração em norma, manual da ECD saiu e você não observou o que mudou em relação ao layout anterior. Então nós vamos trabalhar em cima dessa seara. Legal? Para quem já está acostumado com a situação de palestra, sabe que eu vou expor a apresentação em torno aí de até 2 horas e 45 no máximo, 2 horas e meia, 45, e depois fica o restante do tempo para resolução de perguntas. As perguntas de vocês têm que ser encaminhadas para o pessoal aqui do CRC e as perguntas dos participantes através de um e-mail. Perfeito? Aí depois eu vou respondendo no final dessa manhã. O que eu separei aqui inicialmente, que eu achei que ficou legal, né? Foi uma extrema coincidência, mas eu apelidei os 4 Cs. O que são os 4 Cs? São situações em que não se considera pessoa jurídica, nem equiparada a pessoa jurídica pela lei tributária. Por consequência, não apresenta ECF. Então, isso às vezes surge aquela dúvida, você muitas vezes pode ter encaminhado um e-mail, a correria, a cabeça está longe, né? Então, são os 4 Cs. Condomínios edilícios, consórcios de empresas, cartórios e clubes de investimento. Fica fácil para decorar, né? Muito bem. Essa galera não apresenta ECF. Estamos entendidos? Simplesmente não tem ECF. A pergunta mais retórica, normalmente, é em relação a condomínios. Não, condomínios não apresentam ECF. Eles já não apresentavam o de PJ. Então, a regra é bastante similar à era da de PJ.
Na sequência, o que eu quero conversar com vocês? Tipo de escrituração. Esse tipo de escrituração, que na realidade eu entendo que houve uma má, digamos assim, uma má confecção em relação ao campo em si. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente e abrir uma ECD. Estou falando do campo 0010, do registro 0010 da ECF. Aqui vai aparecer acinzentado, mas no slide fica melhor. Ele está identificado pelas letras C e L. E aqui que dá a confusão. Porque o que te remete à letra C necessariamente? C de contábil e L de livro caixa, ponto final. Essa era a ideia no tempo da DIPJ. Mas quando saiu o primeiro ano de ECF, inclusive eu fui voto vencido na época, mas depois o pessoal teve que dar a mão. Eu batia nessa tecla. O C significa entrega de ECD. Aí alguns diziam, não, C significa se você tem contabilidade regular. Eu falava, não, é ECD. Parabéns, eu estava correto. Isso não mudou até hoje. Esse texto está extraído integralmente do manual da ECF. Isso não são palavras do Edson, está no manual. C, obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa. Entrega facultativa no sentido de que eu não estou obrigado, mas eu quis entregar assim mesmo. Perfeito? Esse ano, para minha surpresa, teve muita imune ou isenta que acabou entregando mesmo desobrigada. Parabéns. É uma iniciativa. L. São duas situações. Não obrigada a entregar a ECD. Quem é que entra aqui nessa seara? Isso aqui já é tipo um grifo, um comentário do Edson. Esse que está em vermelho não está no manual. Maioria das imunes isentas. Barra, esse barra eu entendo que é ou, não e. Livro caixa. Quem que entra aqui? Lucro presumido que tenha exercido a opção de não apresentar a ECD. Ponto final. Entendido? Então fica mais fácil dessa forma. Entregou a ECD? É tipo C. Não entregou, só que muita calma. Desde que você não tenha entregue por não estar obrigado. Porque quem está obrigado e não entregou, a minha recomendação é que dê um jeito de entregar antes de apresentar a ECF, cuja data limite de entrega é final de julho. Outro detalhe. Isso me assusta, porque significa que está faltando um pouco mais de leitura. Muitos profissionais chegam em mim e perguntam, não é 30 de junho, com N, do mês da festa junina? Não, é julho, com L de Luiz. Mas eu vi alguma coisa, então me mostra. Eu vi alguma coisa perfeita. Pessoal, deixa eu só relembrá-los. Em dezembro de 2015, realmente a Receita Federal ela alterou a Instrução Normativa 1422 na época e ela acenou com a intenção de antecipar a data da ECF para final de junho. Porém, como teve atraso no programa da ICF, deu aquela gritaria toda de praxe, o que no dia 3 de maio de 2016, ano passado, a Receita fez? Empurrou o prazo para final de julho. E parou por aí. Ela não mexeu de volta para junho. Estamos conversados? Então é julho. Simples assim. Tem nada para junho. É julho. Ufa, que bom, né? Então eu tenho pouco mais do que de uns 50 e poucos dias para trabalhar. Perfeito. Então, C, obrigado à entrega da ECD ou entreguei por vontade própria. E L, digamos assim, demais casos.
Outro detalhe que a gente já precisa deixar bem esclarecido. O L não é de livro caixa, perfeito? Você viu que L é sem ECD. Uma imune ou isenta, ela é obrigada a apresentar livro caixa? Não é. Você pode correr a legislação inteira, pode correr a norma inteira. Agora nós temos a IN 1700, né? Leitura imprescindível para você. Não tem nada que diga que uma imune ou isenta tenha que manter o livro caixa ainda mais detalhado. Não. Então, abstraia, fique tranquilo, não tem livro caixa obrigatório para imune ou isenta. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Quais são os meios de se trabalhar ou elaborar uma ICF? Existem duas formas. A primeira delas é mediante importação de um arquivo texto gerado pelo teu software, que é o que eu acredito que a grande maioria utilize aqui. E a segunda hipótese, criar diretamente no PVA. Aí eu te coloco já um comentário vital para você já elaborar o teu checklist da ICF. Nada melhor na sua vida do que planejar os trabalhos. E eu, infelizmente, eu acompanhei muitos de perto em relação a ECD, e o que eu menos vi por parte de alguns profissionais, me perdoem, foi a palavra planejamento. Porque eu ainda vejo algumas ECDs filme de terror. Primeiro aspecto, vergonhosa a questão do mapeamento do plano referencial. Teve arquivos que me passaram sem o mapeamento, e ele é uma etapa fundamental e obrigatória para a ICF. E pior, teve gente que usou, por perdão da palavra, por displicência, algumas ferramentas que alguns softwares chamam de vinculação automática. Maior bomba aquilo! Não funciona aquela tal vinculação automática. Aí vocês me passam o arquivo e está sem pé nem cabeça. Bota sem pé nem cabeça. Vocês estão criando um problema sério. Vocês estão desenvolvendo uma possível contingência com a Receita Federal. Então, primeira crítica, é uma crítica construtiva para vocês corrigirem daqui para frente. Mapeamento de plano referencial é coisa séria. E ele é dedo duro. Daqui a pouco eu vou passar uns slides para quem é lucro real. Ele te dedura muitas adições do LALUR. Isso mesmo. Você está ali tranquilão, levando a vida numa boa, vida louca vida, ele é dedo duro. Então, tem que levá-lo a sério. Não é tarefa para o estagiário. Acredito que eu comentei isso no dia da palestra da ICD. Mapeamento de plano referencial não é coisa para o estagiário. Nada contra os estagiários, pelo amor de Deus, eu fui estagiário. Muito bem. E também tem algumas situações que vocês não estão prevendo em relação à ECF. Tá? No decorrer da palestra, a gente vai abordar algumas. Esta última opção, que é criar diretamente no PVA, eu peço que você observe. Esqueci de comentar que, dentro do possível, nos slides, para quem trouxe os slides, eu também ponho o paralelo do assunto ou das telas na página da apostila do Word. Perfeito? Tá? Esta última opção de criação direta no PVA, ela é obrigatória para os casos em que, 1, o tipo de escrituração for C, e 2, houver mais de um arquivo de ECD do ano a ser recuperada com diferentes planos de contas. Ou seja, é aquele caso em que teve ECD1, ECD2, ECD1 do escritório contábil anterior, ECD2 do teu escritório contábil. Obviamente, bastante provável, pelo menos, que não se utilizou o mesmo plano de contas. E aí eu já dei a dica na época da palestra da ECD, para você não esquecer de inserir o registro I-157, que é o depara na ECD entre o plano velho e o plano novo. Ô Edson, eu não vim na palestra da ECD, eu não fiz curso de ECD, eu não li nada.
Puxa, que lamentável. Se esse foi o seu caso, não estou aqui para criticar, mas fica a dica: não há problema de substituir a ECD unicamente para incorporar o registro I-157. Então, já entenderam. Se você entregou uma ECD, exemplo, de 1º de julho a 31 de dezembro de 2016, porque você assumiu esse cliente no meio do caminho, você alterou o plano de contas em relação ao escritório anterior, você tem que apresentar o registro I-157. Se você não apresentou, substitua a ECD, ainda dá tempo. O professor Laudelino comentou sobre as regras de substituição da ECD, que eu também comentei aqui na palestra do mês anterior. Só que todo aquele mecanismo de restrição é quando você deseja alterar lançamentos ou saldos. E o I-157 não mexe em nada disso. Ele é só um depara. Fica tranquilo. Depara eu posso acrescentar a hora que melhor me convier. Então, quer sair daqui hoje da palestra e agora de tarde substituir a ECD por causa do I-157? Fica à disposição. Edson, não me lembro como é que se trabalha com o I-157. A palestra do mês passado, minha, já está disponível no canal do YouTube do CRC. Então, acessa lá a palestra que eu dou um passo a passo, porque eu fiz direto no programa, eu dei detalhes, etc. Então fica a dica. Quem não pôde na época assistir, assiste que está no canal do CRC do YouTube. O que mais eu trouxe para você? Legal. Então, etapa número 1, importar ou criar no PVA da ICF. Entre essa etapa e a próxima, que a gente já conversa daqui a pouco, que é obrigatória para o tipo de escrituração igual a C, esse é o momento perfeito para você identificar se tem mais alguma informação que você gostaria de acrescentar dentro desta ECF. Como assim? Eu vou te dar dois exemplos, duas situações. Primeiro, vai que o teu sistema ele não gera a informação de um registro da ICF, que é o Y570. O que é o Y570? São todos os CNPJs de quem reteve imposto de renda fonte ou contribuição social retida na fonte de mim, do declarante. Exemplo, então, é quando eu sou um escritório de advogados, desde que não optante do Simples, obviamente, e eu tenho aquela retenção de 1,5 na fonte ou 4,65. Não esqueça que no caso dos 4,65, eu declaro na ICF só a proporção de 1% que é da contribuição social. Porque o PIS e COFINS você já declara mês a mês na EFD Contribuições. Perfeito? Muito bem. O que acontece em alguns determinados casos de sistemas? O sistema não gera. Como ele não gera, o que eventualmente você pode fazer após essa etapa inicial da importação ou da criação no PVA? Se eu importei, tá? Melhor, antes de importar, eu nem importo. Eu abro o arquivo TXT, vou demonstrar aqui no telão como que pode ser feito. Você abre o arquivo TXT que você deseja importar. Que susto, achei que tinha sumido. O Edson, Y570, localizo no arquivo texto, insiro para cá as informações que eu quero importar relativas à retenção. Como assim? Não tem lá no ECAC aquela relação de fontes pagadoras? Tem. Descarrega aquilo ou importa para um arquivo de Excel, formata tabelas, colunas, dá para fazer porque eu faço isso para um cliente fixo que eu tenho de revisão de ECF. Tabela, né?
organiza as colunas com os valores e as informações, e depois só reorganiza com o pipe, né, que é a estrutura padrão. O pipe é esse palitinho, né, aqui do arquivo. Reestrutura ela, Ctrl+C, Ctrl+V pro TXT. Poxa, Edson, mas quando eu tentei importar novamente, ele me deu um erro de quantidade de linhas. Claro, isso é padrão. Aí ele vai te dar um erro de quantidade de linhas, mas ele já te dedura no erro aonde você tem que corrigir essa informação no TXT. Você vai lá, corrige, salva e importa novamente. Entenderam? Tá? Calma, desculpa, importa novamente não. Se é importação do arquivo TXT original da tua ECF, eu já posso resolver isso antes da primeira tentativa de importação. Legal? Posso. Se eu criei diretamente no PVA, poxa, Edson, mas o meu sistema não gera ECF. Eu tive um caso agora aí que eu estava atendendo uma empresa de Irati e o sistema deles não gera ECF. Neste caso, aqui dentro do programa da ECF, você tem o menu Ferramentas, Exportar Escrituração. O que ele faz? Ele vai gerar um arquivo TXT. Então vamos lá. Eu criei diretamente no PVA, que é a situação número 2. Eu criei, imediatamente após Ferramentas, Exportar Escrituração, aí ele me criou um TXT. Não passe de mágica. Aí eu faço aquilo que eu acabei de demonstrar para vocês. Eu quero inserir informação das retenções. Eu localizo no arquivo TXT aonde que se encaixa o registro Y570, trabalho em paralelo com o Excel para montar a estrutura do TXT e, bingo, coloco lá para dentro. Quer ver uma outra situação também? Sócios ou cooperados de cooperativa. A orientação do manual é que eu coloque até os 500 primeiros sócios. Ou seja, se eu sou uma SA de capital aberto, eu tenho um monte de sócios minoritários, concordam? Então, até 500 eu vou ter que publicar lá dentro da ECF. Se eu sou uma cooperativa, também, eu vou ter que colocar até 500 cooperados. Ô Edson, mas eu coloco em que sequência? Você tem que colocar os que têm maior participação. Só que concorda comigo que no caso dos cooperados, né, provavelmente todos vão ter a mesma participação. Então fica a dica. O que eu vejo a maioria das pessoas fazendo? Simplesmente estrutura em ordem alfabética, não tem muito o que fazer, e vai colocando até fechar 500 em ordem alfabética. Parou na letra D. Tá bom, cumpri a formalidade perante o fisco. Perfeito? Então não esqueçam, essa dica que eu estou dando pós-etapa importação do arquivo texto ou pós-criação do PVA na ECF, de agregar informações a mais no arquivo texto, 2 casos clássicos que me vêm à mente. Retenções na fonte e também essa situação de até 500 sócios ou cooperados. Muito bem. Cumprida essa etapa que pode ou não existir aí no teu dia a dia, vai que o teu sistema já exporta tudo bonitinho, o Y600, que são as informações dos sócios, ou já exporta também tudo correto em relação às retenções na fonte. Se o tipo de escrituração do ano que está sendo declarado for C, ou seja, exigiu ECD ou eu apresentei de forma facultativa, primeira etapa obrigatória, recuperar dados da ECD transmitida do mesmo ano calendário. Não é do anterior, é do mesmo ano calendário. Então por isso que, se eu estiver com a ECD atrasada, pelo menos em relação àquele CNPJ, eu não posso iniciar os trabalhos da ECF. Perfeito, não tem como. Porque é uma sequência. Se tipo de escrituração C já me exige como segunda etapa a recuperação da ECD, eu tenho que ter ECD pronta.
Você que eventualmente atrasou por algum tipo de problema técnico, para aquele CNPJ, segura ICF. Não adianta trabalhar ICF desse CNPJ. Ok?